Vamos lá, então, dar continuidade ao conteúdo que a gente vem trabalhando desde o nosso encontro da última terça-feira, né? Nós começamos uma unidade nova. Nessa unidade nova, a gente está trabalhando com a compreensão da ação e da defesa, né? Entendendo esses movimentos como movimentos estruturantes, né, do processo judicial. E aí, na nossa última aula, no nosso último encontro, eu expliquei para vocês, de uma forma abrangente, como é que se distribuem as tutelas, né, no âmbito da atividade jurisdicional, né? Se vocês lembram bem, eu mencionei a vocês que o processo ele agrega 3 tipos de tutela que se manifestam de uma forma geral nos mais variados ramos do processo, que é a tutela de conhecimento ou cognitiva, a tutela executiva e a tutela cautelar, né? É muito importante que eu lembre isso para que vocês fixem bem, né, essa tripartição, porque entendendo a natureza de cada tipo de tutela, vocês conseguem entender a lógica que está por trás de cada tipo de procedimento jurisdicional, né? Então, enquanto que no conhecimento, né, a gente vai ter a averiguação profunda, tá certo? Das questões de fato e de direito relacionadas com o litígio, e aí nós ainda não temos uma certeza, uma clareza sobre a própria existência do direito, né? A gente precisa avaliar em que medida o direito existe, quem é seu titular, não é? Quem é o responsável pela sua satisfação. Isso vai ser uma atividade típica da tutela cognitiva. A gente tem na tutela executiva uma outra função, que é a função de satisfazer um direito que já é líquido, certo e exigível, né? Então, os procedimentos de execução são procedimentos que se caracterizam em razão desse objetivo. Daí a gente não ter, por exemplo, uma produção de prova exaustiva, daí a gente não ter aquela extensão no procedimento jurisdicional que é típico de um processo de conhecimento, né? Então, se eu pego o procedimento de uma ação de conhecimento de rito ordinário e pego o procedimento de uma ação de execução para o pagamento de quantia certa, vocês vão ver que a estruturação, e vocês vão estudar isso em processo civil 1 e processo civil 3, vocês vão poder comparar lá na frente que a organização desses dois ritos é muito diferente. Porque enquanto que no caso da ação de conhecimento, eu nem sei se o direito existe ainda, na ação de execução para o pagamento de quantia certa, eu já sei que o direito existe e já tenho condições, inclusive, de ter liquidez para a obrigação que está sendo reclamada. Então, essa diferença de natureza de tutela é o que justifica a diversidade de procedimentos jurisdicionais que nós temos à nossa disposição. E nesse momento no TGP, é muito importante que vocês entendam a diferença desses tipos de tutela, né? Aí eu falei de uma tutela de conhecimento, de uma tutela executiva e também temos uma tutela cautelar, que foi talvez a tutela que mais foi atingida pelo novo CPC, né? No âmbito civil, houve uma mudança muito sensível na sistemática processual da tutela cautelar nos últimos anos, porque o novo CPC ele extinguiu o processo cautelar autônomo, não existe mais uma ação cautelar autônoma, e agora as medidas cautelares vão ser sempre tomadas, como nós dizemos, de forma incidental a um processo de conhecimento ou um processo de execução, tá? Ainda que de forma preparatória, que é naqueles casos em que eu peço a medida cautelar antes de pedir a tutela principal, que pode ser de conhecimento ou de execução. O que é importante para vocês entenderem sobre tutela cautelar, e repito, é uma tutela que se manifesta em todas as modalidades processuais. No processo penal também temos tutela cautelar, né? A prisão preventiva, alguém falou sobre isso no encontro passado, é uma medida cautelar que se manifesta no âmbito do processo criminal, tá? O que caracteriza
a tutela cautelar, gente, é justamente o fato de que a tutela cautelar, ela tem o objetivo de proteger de forma imediata não o direito reclamado pela parte, mas o processo onde esse direito está sendo reclamado, né? Então aqui, eu não tô, quando o juiz defere uma medida cautelar, ele não está preocupado, ele não vai satisfazer o direito da parte. A tutela cautelar, como a gente disse, ela não tem natureza satisfativa, ela tem natureza apenas assecuratória, no sentido de que quando o juiz defere uma medida cautelar, ele está unicamente protegendo, gente, a viabilidade futura do processo. Então, você estabelece uma ordem para que determinado risco que ameace o processo seja trabalhado e assim a gente tenha a manutenção da utilidade processual, da efetividade processual. Daí porque a gente fala que a tutela cautelar tem uma dupla instrumentalidade, porque ela é um instrumento que protege o instrumento que, no caso, é o processo, né? Eu tive esse cuidado de explicar para vocês as tutelas para que vocês possam diferenciar, em termos classificatórios, uma ação executiva de uma ação de conhecimento. A gente teve no passado também uma ação cautelar, não temos mais hoje como ação autônoma, mas isso não quer dizer que tenha se extinguido a tutela cautelar, porque ela continua sendo passível de exercício de forma incidental, em paralelo a uma ação de conhecimento ou uma ação de execução, tá? Então, pensando nisso, né, a gente pôde aqui esclarecer uma série de pressupostos que são muito básicos do entendimento do sistema processual, né? No passado, como eu falei para vocês, nós tínhamos uma técnica processual inspirada pelo modelo italiano, né? Uma técnica que está espelhada no texto original do CPC de 73. Uma técnica que era da tripartição de tutelas, e aí nós tínhamos 3 tipos de processo, cada um deles voltado especificamente para uma modalidade de tutela. Hoje nós não temos mais de forma pura essa técnica, porque, como eu disse a vocês no nosso encontro passado, e é muito importante que vocês compreendam isso com profundidade, as sucessivas reformas processuais que culminaram, né, na emergência do novo CPC, elas têm, gente, elas seguem uma tendência que é a tendência do chamado sincretismo processual, né, um processo sincrético. O processo sincrético é um processo onde eu tenho a possibilidade de manejo, né, das várias tutelas possíveis, sem que eu tenha a necessidade de destrinchar essas tutelas em diferentes processos. Qual é o grande benefício do sincretismo processual? É a gente ter, a possibilidade de ter resoluções mais rápidas